Muito bem. Luiz Fernando, a gente viu aí nesses últimos anos um aumento dos impostos em vários setores. E a gente vê uma corrida do presidente Lula em suas falas em querer diminuir os impostos, mas o que na prática os impostos continuam aumentando. Tira-se impostos de uma coisa e aumenta em outra. Na tua avaliação, em vários setores no Brasil, quanto a importação e exportação têm contribuído para isso, para que o governo tome essas decisões? Qual que é a avaliação que o governo faz para tomar essas decisões de aumento de impostos? Na verdade, o pensamento do governo é só em arrecadar. Então, eles vão criando gastos de governo, inchando a máquina pública, criando mais cargos, criando mais CCs. Agora saiu uma reportagem que beira o absurdo. Beira o absurdo. Isso serviria até para um debate depois mais acalorado sobre o que é prioridade para o atual governo e o que seria prioridade para as pessoas, para ver a distância de quem está em Brasília em relação a quem está lá em Santiago, aqui em São Luís Gonzaga, por exemplo, que é gastar mais de 100 milhões para o governo fazer uma novela. Uma novela, gente. Olha o absurdo. Governo fazer uma novela. Não, isso chega a irritar nós ao comentar isso, se gastar 100 milhões dos nossos dinheiros, do dinheiro de arrecadação dos impostos, que faz falta na educação, que faz falta na segurança, que faz falta na saúde, na infraestrutura, uma série de questões importantes que nós precisamos avançar, e o governo federal, para o nosso produtor, que está sofrendo ainda com os efeitos da estiagem, com os efeitos da enchente, que não tem recurso suficiente para ele, aí, para gastar 100 milhões para fazer uma novela que ninguém vai assistir na TV, essa que deveria ser privatizada e vendida, que é um gasto desnecessário, ou seja, eu quero dizer com isso, Jonas, eu fiz todo esse enredo aqui para dizer que se incha a máquina pública, né, que se cria um monte de ministérios, nós temos 39 ministérios, se eu não me engano, né, depois tu me corrige se eu estiver errado, mas se eu não me engano é 39 ministérios, nós tínhamos 23 no governo Bolsonaro, se aumenta esse monte de ministérios, esse monte de gastos para colocar os apadrinhados políticos, né, para você colocar todos esses partidos, para depois comprar voto, inclusive, dentro do Congresso Nacional, com essa troca de favores que existe no atual formato desse governo, né, e aí não fecha a conta, ou seja, há déficit fiscal, é um governo perdulário, que não controla gastos, inclusive modificando e criando, né, furando o teto dos gastos, que tinha sido realizado lá no governo Temer, né, criando o arcabouço fiscal, né, que é um desarranjo fiscal, porque na verdade eles não conseguem controlar nada, e aí eles tentam criar impostos para cobrir o rombo e continuar esse inchaço da máquina pública, não fechando conta, que é um absurdo. E nós sabemos o caminho que isso vai dar, né, porque realmente não tem como se gastar mais do que arrecada. Nas nossas casas, se nós não fizermos esse dever de casa, obviamente que as contas não vão fechar. E qualquer governo tem que elencar prioridades. E um governo que gasta mais de 100 milhões para fazer uma novela, aí nós sabemos que a prioridade é qualquer coisa menos isso. Sem falar os gastos em viagens aí, da própria primeira-dama, né, gastando com toda uma comitiva, gastos exagerados para o exterior, uma série de questões que eles vêm fazendo, que demonstra justamente essa falta de compromisso do atual governo com a questão do déficit fiscal, com o ajuste fiscal, portanto, com as contas, e, consequentemente, o governo que gasta mal, né, tem que criar coisas. Só que, na verdade, quando tu aumenta impostos, Jonatas, e começa justamente a frear a população, ou a punir a população com mais impostos, automaticamente que muitas empresas começam a não se tornar competitivas, né, a sociedade começa a não querer investir, porque começa a diminuir cada vez mais suas margens, ou a perder margens, com isso tendo déficits, e acabam fechando o negócio, fechando as empresas, e aí há justamente essas demissões em massas, como foi o caso ali da John Deere no Horizontina, né, como foi o caso de outras várias empresas que estão acontecendo no nosso país, e obviamente que vai se arrecadar menos do que se teria diminuindo impostos. Aliás, o único presidente que eu lembro de ter diminuído impostos aqui nesse nosso país foi o ex-presidente Bolsonaro, que fez isso muito bem, e obviamente que estimulou aí com isso, né, os negócios do Brasil, os investimentos do Brasil, e como eu disse, como foi o caso de Porto Alegre, que ao diminuir impostos, incentivando quem quer empreender no nosso país, tu consegue então aumentar a arrecadação pelo aumento dos negócios no município e no caso do país. Então, aqui agora, o seguro aquele agora do DPVAT, que está sendo comentado aí por todos,
que é um seguro que realmente não tinha por que voltar. Esse atual governo agora voltou com esse assunto, aumentando mais esse imposto. E assim são vários outros impostos. Um dia eu posso pegar, inclusive, com o nosso economista Antônio da Luz, tudo que já foi aumentado, que é um absurdo. Se eu não me engano, são mais de 20 impostos, taxas, contribuições que foram aumentadas nesse governo, nesse período já de menos de 2 anos aí, né, desde que assumiram.